Todas as quartas-feiras nós trazemos para você a série Missa Parte por Parte. Essa série tem detalhado as partes da missa para que a gente possa vivenciar esse momento tão importante que é a Eucaristia. No programa anterior, nós vimos os objetos usados na missa, que são colocados preferencialmente sobre o altar, mas que eles ficam na credência. A credência é uma mesinha ou algo semelhante que fica perto do altar, e a credência é essa mesinha ou esse local apropriado, pode ser tipo uma prateleira, onde são colocados os objetos necessários e o que se precisa para a celebração da missa, como pão e vinho, a fim de que, estando próximos, facilite, então, o acólito ou o diácono que vai ajudar a celebração da missa, trazer com mais facilidade para o altar. Então, já que nós vimos os objetos, as vestes, agora nós vamos ver também aquilo que nós precisamos para o próprio ato da missa. Digamos que o ambiente está preparado, os objetos estão a postos, mas é claro, o padre não faz tudo de cor. Adriano, me dê para o obséquio o missal. Olha, este livro tem escrito Missal Romano. Aqui nós temos os textos de todas as missas que a Igreja Católica celebra. Vejam que é um livro um tanto volumoso, porque contém todas as missas dos domingos, dos dias de semana, das comemorações dos santos, das ocasiões especiais como defuntos, casamento, calamidades, pela paz, em honra aos santos, à Virgem Maria de um modo especial, aos outros santos mártires e demais testemunhas de Cristo. No missal, então, nós encontramos as orações da missa, a primeira oração chamada oração do dia, a oração sobre as oferendas e a oração da pós-comunhão. E o núcleo do missal é naturalmente a oração eucarística. Nós temos 14 orações eucarísticas diferenciadas, de modo que 3 são mais dirigidas às crianças, quando celebramos com crianças, 2 são mais para o tema da reconciliação e as 9 outras são usadas indistintamente, de acordo com a preferência ou a ocasião. E precede, ou melhor, inicia a oração eucarística os chamados prefácios. São orações de louvor que começam com o convite, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. São 70 prefácios diferentes, de modo que é uma riqueza, não só de variedade, mas de profundidade desse mistério da fé. Então, além do missal, que é colocado sobre o altar, no início da oração, da liturgia eucarística, para que o padre não só faça a oração prevista, mas não se desvie do sentido próprio da missa. O missal é colocado sobre uma pequena estante para que facilite a leitura. E assim nós passamos aos outros livros necessários. Por exemplo, se o começo da missa é com a liturgia da palavra, nós temos aqui o lecionário dominical. Bem acima está a palavra do Senhor, porque aqui só tem textos bíblicos, mas eles são selecionados. Nós temos no ciclo da liturgia católica o ano A, B e C. O ano A, nós lemos Mateus. O ano B, nós lemos Marcos. O ano C, nós lemos Lucas. Você vai me perguntar, mas e São João, o quarto evangelista, não é lido? É. Ele é lido no tempo pascal e é lido também como a título de complemento no ano B, porque o evangelista Marcos é breve. E então precisamos do suplemento de João para completar os domingos
do ano B, sobretudo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Então aqui tem as leituras bíblicas e só bíblicas dos domingos, desde o início até o final do ano litúrgico. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento, termina com a solenidade de Cristo Rei. E depois desse lecionário dominical, que contém as leituras bíblicas, nós temos também o lecionário semanal, o lecionário ferial ou semanal. É um lecionário ainda mais volumoso, porque são para as leituras da semana, excetuando as do domingos e festas. E aqui o ciclo de leituras é ano par e ano ímpar. Tem uma série de leituras para os anos pares e outra para os anos ímpares, como é o caso deste ano 2015. Os evangelhos são os mesmos para o ano A, para os anos ímpares e os anos pares, mas a primeira leitura e o salmo responsorial diferem nos anos pares e nos anos ímpares. E temos um terceiro lecionário, que é o lecionário santoral, e também para as diversas circunstâncias. Ele tem as leituras próprias para as festas dos santos, ele tem as leituras para a celebração dos sacramentos, tem as leituras para as missas, como pela paz, pela família, pelas vocações sacerdotais, pelos esposos, pelos ministros da igreja, pelos defuntos e assim por diante. Então, o lecionário menos volumoso, mas ele é específico exatamente para essas celebrações. E o lecionário é colocado exatamente no ambão e aberto para as leituras, porque ele aqui só tem a palavra de Deus. Como já disse em um programa anterior, poderíamos ler diretamente da Bíblia, mas haveria dificuldade de, às vezes se salta alguns versículos por questão de brevidade do tempo, para ficar só no essencial da mensagem. Às vezes a pessoa poderia se perder onde começa, onde termina o texto. Aqui já está selecionado para cada domingo ou para cada dia de semana essa realidade exatamente da leitura própria para isso. Nós já poderemos, no próximo programa, irmãos e irmãs, iniciar falando da missa a partir do nome do nosso programa, parte por parte. A partir do nome do Pai inicial até o Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, a fim de nós conhecermos as joias que formam esta coroa maravilhosa que é a Santa Missa, que nós passamos a conhecer melhor a partir deste programa. A missa é profundamente bíblica, desde a sua origem, porque Jesus mesmo fez na última ceia e ao terminar disse: façam isto em memória de mim. Acompanhar a missa é algo que nos envolve, é algo que nos enriquece. Não apenas assistir à missa, estar aí de corpo presente, participar, sintonizar com o mistério eucarístico. Isso ajuda quando a gente, ao invés de ficar olhando para um papel, um livrinho, um jornalzinho, ficarmos sintonizados com o mistério celebrado, atentos à palavra que é anunciada. A missa é profundamente bíblica porque as suas partes são citações bíblicas uma atrás da outra. Quem conhece melhor a Bíblia reconhece de fato isso. Há um livro escrito por um pastor evangélico que se tornou católico, onde ele conta como ele ficou estupefato quando, ouvindo a celebração da missa pela primeira vez, disse: mas é tudo da Bíblia? A missa é bíblica? Sim, a missa é profundamente bíblica e não poderia deixar de ser. Então, ela nos envolve porque ela é um dom de Cristo para nós, o seu dom, o dom de si mesmo. Ele diz: façam isto em memória de mim. E a igreja faz dizendo: eu recebi do Senhor o que eu mesmo vos transmiti. Não é invenção nossa. A missa é um dom que Cristo fez à sua igreja. Santo Agostinho diz então que a missa é mistério de piedade, sinal de unidade,
e vínculo de caridade. Nós iremos explorar essa realidade nos próximos programas e começaremos a apresentar a missa, como disse, desde o início do Em Nome do Pai até o Ide em Paz. E assim nós conheceremos melhor esta beleza tão antiga e tão nova para amarmos melhor esse presente que Jesus nos deu.